Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiro quero deixar um bom dia a todos aí, bom dia a todos os corintianos que já estão aí acordados, tomando um cafezinho, você que vai sair para trabalhar. Já deixa o seu comentário aí nesse vídeo, deixa o seu bom dia e de qual cidade você está falando. Deixa também o seu comentário é muito importante aí. Mostra aí a força da torcida corintiana. Nesse vídeo nós estaremos trazendo a imprensa, alguns comentaristas aí falando sobre a derrota do Corinthians para o Ituano 1-0 e o momento do Alvinegro, não só no campeonato, né, mas esse momento ruim. Essa semana do Corinthians está sendo péssima, a saída do Lucas Veríssimo, a não contratação do Mateuzinho, e agora o Corinthians acena com uma proposta para fechar com o Mateuzinho. Então tá muito confuso aí a semana do Corinthians. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que é corintiano, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Todos os dias, notícias do Corinthians pela manhã, tarde e noite. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fazendo análise do jogo Ituano e Corinthians, a gente percebe que a equipe do Corinthians ela não está totalmente compactada. Ah, Marcelinho, mas é início de temporada. Ah, Marcelinho, os jogadores ainda não pegaram o ritmo. Gente, nada disso. A gente vê que a equipe do Corinthians não vem bem desde o ano passado. Não tem um padrão tático. E o detalhe, reforçou na defesa. Ranieri, muito bom jogador. Félix Torres, muito bom zagueiro. Mas agora, cadê os dois meias de armação? Cadê pelo menos um meia de armação? O Matias Rojas não disse o porquê veio. Uma baita de uma grana, reclamou de salário. E aí a produtividade zero. Matheus Araújo não consegue ter o desenvolvimento. E aí tá todo mundo cobrando o Yuri Alberto. Tudo bem, mas o cara tá isolado lá na frente. O cara tá sozinho. O Hugo hoje não fez uma boa partida. Então nós vamos ficar dependendo sempre de quem? Mas que eu falo porque é Corinthians. Corinthians está na veia. Mas jornalisticamente analisando, o Corinthians tem uma única jogada, que é a esperança de uma bola virada, uma bola bem enfiada para o Fagner fazer o arco, fazer algum cruzamento e achar alguém dentro da área. O Corinthians não é agressivo, o Corinthians não tem profundidade. O Corinthians, ele joga o feijãozinho com arroz, e aí a cada partida isso vai se agravando. Então atenção para a diretoria, atenção presidente, para que possa ir no mercado e contratar dois meias de armação, jogador com personalidade, jogador que vai vestir a camisa do Corinthians e vai saber envergar a segunda pele, não só com amor, com dedicação, mas com habilidade, com inteligência, o jogador decisivo, o jogador agressivo que vai para cima, que não tem medo. Agora, jogar bem dentro da Neoquímica Arena, vários atletas. E fora de casa, a camisa do Corinthians merece respeito. A camisa do Corinthians tem peso. E aí o Mano Menezes demora para fazer a substituição, colocando o Wesley bem tarde, o Mosquito também. Aí a equipe fica um pouco mais dinâmica, mas sem objetividade. O Corinthians ele não agride o adversário como tem que agredir, como sempre fez em todos os anos. Então, se não tiver atenção, não tiver cuidado e não correr para contratar, principalmente no setor de meio de campo de criação, a cada jogo o Corinthians vai ter dificuldades, uma marcação forte, no desenvolvimento das equipes, analisando as principais jogadas do Corinthians, que é sempre pelo lado direito com o Fagner. Aí o chicote vai estralar, o funil aperta, aí depois vai querer que o torcedor não cobre, que o jornalista não analise da forma certa, ou as críticas construtivas. Para jogar no Corinthians, irmão, tem que ter algo diferente. Para jogar no Corinthians tem que ser diferente. Não basta ser igual. O ano que o Corinthians poderia ter vencido o jogo, acho que melhorou com a entrada do Wesley e do Mosquito. Até achei naquele momento, falei, puxa, o que a gente vai falar no Sport Center são as vaias ali para o Yuri Alberto, que mais uma vez não conseguiu entregar aquilo que a Fiel espera.
Mas o recado do Cássio mudou tudo, né? Porque o recado do Cássio escancara ali uma posição, porque quando o Ranieri vem para a zaga, fica improvisado ali, né? E o Cássio fala, a gente não pode improvisar um volante de zagueiro, mostrando a fragilidade do elenco corintiano. Virou nosso assunto aqui, né? A gente vem falando dos erros do Corinthians nesse começo de mandato do Augusto Melo, mas agora ficou escancarado com a declaração do Cássio. E o Cássio tá certo, né, Edu? Bem ou mal, uma liderança no grupo falar que um volante jogar de zagueiro, entrou o Iago Cauã, né, um jovem, que não ia ser colocado no meio campo, ou colocado na defesa, um jogador de meio campo, né, no lugar do Caetano, tinha que colocar o Ranieri, que já fez essa função em algumas oportunidades, mas não é um jogador da posição. E o Cássio falou, né, não adianta você treinar com um time e jogar com outro, porque o jogador que ia jogar vai embora, né? E, obviamente, que ele está se referindo ao Lucas Veríssimo, que seria o titular da posição. É lógico que a gente olha para esse elenco do Corinthians e vê muitas fragilidades ainda, porque é um elenco que está em fase de reformulação, muitos jogadores acabaram indo embora e precisavam mesmo, né? O Corinthians precisa dessa reformulação, mas vai acontecendo a linhas tortas e não sei se certa, né? Uma reformulação certa, mas a linhas tortas com certeza. O time foi melhor que o Ituano, ligeiramente melhor que o Ituano, se esbarrou em problemas que o torcedor já convive desde a temporada passada. É um time pouco criativo e que agride muito pouco o adversário, por isso as vaias ao Yuri Alberto, por isso a dependência do Renato Augusto na temporada passada. Eu acho que é muito difícil a gente dizer que o Matias Rojas vai assumir essa função, que vai ser um jogador que vai fazer essa diferença do meio para frente. É um jogador que começou de maneira promissora, mas caiu de rendimento, teve lesão, um jogador que não conseguiu se encaixar nesse time do Corinthians ainda. É uma equipe que ainda depende do Fagner do lado direito para ser criativo, ser um cara de construção ali pelo lado direito, e sofre defensivamente, né? No gol do Ituano, a bola passou pela defesa 2 vezes, né? Até chegar no lateral, há um desvio no chute, mas acaba sendo um gol onde a defesa do Corinthians viu a bola passar em algumas oportunidades por dentro da área, fruto de um sistema defensivo que é um sistema defensivo frágil, em construção e mal construído. E isso, obviamente, implica num resultado e num desempenho ruins. E acho que o Mano Menezes, em curto prazo, não vai conseguir resolver isso, porque ainda é um elenco que vai precisar de contratações, essas contratações chegarem, assinar, né, ir para o bid, porque no Corinthians, para garantir que é contratação, isso precisa acontecer de qualquer forma. Esses caras conseguirem treinar com o grupo, adquirir ritmo de jogo, entrosamento num calendário que vai engolindo, né, os times brasileiros. Então, acho que em curto prazo isso não vai acontecer, o que deixa, obviamente, o torcedor do Corinthians muito preocupado. O Corinthians ainda se mexe para contratar, né? Até na semana que vem podemos ter novidades, mas a novidade desta quarta-feira, antes do jogo, foi a chegada do Fabinho Soldado para ser o executivo de futebol. O profissional vem do Flamengo para o Corinthians. Vamos ver, aí tem essa função de contratar e de arrumar as coisas na casa quando o assunto é futebol. Daqui a pouco a gente fala dessa declaração do Mano sobre Ranieri, que não está no Cuiabá, uma declaração preconceituosa, mas já a gente fala disso. Antes, Yuri Alberto, vamos ouvir a saída dele de campo e o que a torcida comentou naquele momento, as vaias. Eu não defini bem, né? Comemoração, Yuri Alberto saindo, aleluia. Tá num momento bem difícil o Yuri Alberto no Corinthians mesmo, numa extensão do que já viveu ano passado, né, Elton? O desabafo do torcedor, logicamente, como eu falei, né? É um time que agride pouco o adversário, mas isso, Edu, tem muito a ver com o conjunto. O Yuri Alberto viveu seus melhores momentos no Corinthians quando esteve junto com o Roger Guedes e o Renato Augusto. Esse trio funcionou muito bem
quando os três conseguiram inteiros estar à disposição do Corinthians. O Renato Augusto com lesões, acabou ficando um pouco fora, o Roger Guedes deixou o Corinthians, restou o Yuri Alberto ser o cara ali batendo cabeça com os zagueiros, muitas vezes tendo que sair para buscar jogo pelo lado, buscar o Romero de um lado, né? Na temporada passada o Adson atuou muito pelo lado direito, o Rojas no começo também tentando se entender com ele, mas é um jogador que quando a bola chega, tá faltando um pouco mais de confiança, né? Teve aquela partida na temporada passada que ele fez 3 gols, desencantou, disse que a partir dali as coisas iriam mudar, oscilou demais, mas é uma oscilação que tem a ver com o conjunto também. A gente não pode dissociar o momento do Yuri Alberto do momento do Corinthians. Coletivamente é uma equipe que não consegue ser criativa, não consegue ter a bola no campo de ataque, não consegue ser uma equipe que envolva o adversário com a posse da bola. E isso aconteceu mais uma vez nesses 2 jogos, né, nesse início de temporada, e obviamente que o torcedor resgata o 2023 do Yuri Alberto. Mas eu acho que não dá para dissociar não, Edu. Acho que é um momento dele individual, tem muito a ver com o momento do coletivo do Corinthians, que é um time que ainda não se encontrou como identidade de jogo, né? Como um time de se impor. Não acho nem que seja característica do Mano Menezes isso, mas acho que para o Corinthians ser mais criativo é preciso muito mais. E o Yuri Alberto depende muito, né, dessa criatividade para poder ser o jogador que todos esperam. Me parece que ele depende da chegada de alguém também para dar uma impulsionada ali no futebol dele. Bom, você falava mais cedo, né, que o Cássio se queixou de jogador que treina e não joga, acaba não estando na equipe, se lembrou do Lucas Veríssimo. Isso vale para o Mateuzinho também, que estava treinando no Corinthians e acabou voltando para o Flamengo, o negócio não deu certo. Vale para o Garro também, que vem jogando nos jogos treino do Corinthians. O argentino treinou e nesta quarta-feira o Corinthians chegou a pagar pelo jogador. O Tajeres ainda espera mais 700 mil para completar ali o valor combinado. São taxas, um acordo, acabou ficando um pouquinho a mais para o Corinthians pagar. E enquanto não chegar esse valor, o presidente do Tajeres diz que não vai passar a documentação para o jogador ser inscrito no BID. Bom, e Mano Menezes falou sobre Ranieri no momento que o jogador chutou e o Mano não gostou e ele falou isso aí. Te referisse aí uma cobrança do Ranieri porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. E aí a direção do Cuiabá se manifestou nas redes sociais contra essa frase do Mano Menezes. Imediatamente o clube se pronunciou, lamentando e repudiando a descabida fala do Mano. Na noite desta quarta-feira, o profissional se referiu ao Dourado de forma preconceituosa e inaceitável ao citar um ex-atleta do time Auriverde, titular do clube paulista. Aí ele ainda fala que foi uma forma pejorativa. A equipe está na elite do futebol brasileiro nas últimas 4 temporadas, representa o Mato Grosso na Série A. O Cuiabá não irá aceitar comentários desrespeitosos que ferem a imagem do clube. Elton, eu achei de uma falta de respeito enorme do Mano Menezes, uma infelicidade total. Queria a sua opinião. Eu concordo com você, Edu. A gente pode falar que soa preconceituoso, para dizer que ele foi preconceituoso, até usar um eufemismo, né? Porque soou preconceituoso, como se referiu o Mano Menezes ao Cuiabá e ao Ranieri. Porque se a gente for olhar também o contexto da coletiva, ele fala do Yuri Alberto como um jogador que precisa de confiança, que é um jogador que não vive uma boa fase, né? Mas ele não fala que o Yuri Alberto veio de tal lugar, né? Ele usa com o Ranieri porque é um jogador que talvez não tenha o peso que tem outros jogadores do Corinthians, que ele não se referiu dessa forma. Eu não vi ele falar assim do Cássio, do Fábio Santos, do Fagner, do Yuri Alberto, do Renato Augusto, do Fausto Vera, de quem quer que seja. Mas como o Ranieri ele está chegando ao Corinthians, tendo a oportunidade de ser conhecido por um público maior, né? E a gente sabe, né, da tradição e do tamanho das duas equipes, mas eu acho que você precisa respeitar a instituição. Eu acho que o Mano Menezes não fez isso. O Cuiabá, que terminou o campeonato melhor que o Corinthians na temporada passada,
desse trabalho de reta final do Mano Menezes e fazia um trabalho melhor do que o que ele fazia no Internacional quando ele era técnico do Inter. Então os dois trabalhos do Mano juntos não conseguiram superar o trabalho do Cuiabá na temporada passada. Acho que ele tem que respeitar, obviamente, uma instituição, até porque a gente nunca sabe do amanhã, né, Edu? Eu acho que o mercado ele acaba sendo muito dinâmico e o Cuiabá vem cada vez mais mostrando que é um clube estável para se trabalhar. E é um clube que honra os seus compromissos, que é um clube que está, ano a ano, conquistando seu espaço dentro do futebol brasileiro. Achei de um desrespeito muito grande, não só com a instituição, né, Cuiabá, mas com o atleta Ranieri também. Porque ele não se referiu assim com outros jogadores do Corinthians. Eu concordo contigo. Bom, vamos para mais um jogo do Campeonato Paulista, segunda rodada. O Palmeiras conseguiu sua primeira vitória. O Ranieri foi até uma boa notícia da estreia. Sim. Jogou bem. Quando ele comenta que o importante era o resultado, não foi exatamente tão feliz, não estava tão feliz com o desempenho da estreia, foi uma boa notícia. Aí hoje você rifa um cara que tem potencial, seu time acabou de investir, eu acho que isso também é um pouco problemático. Eu ainda falo, a gente estava na dúvida até aqui antes do programa, debatendo, e quando o Breler fui ler a transcrição exata, e quando você cita isso, para mim está muito claro. Para mim está muito claro que foi um... Isso aqui é Corinthians, isso aqui não é Cuiabá. E mesmo, o sentido foi esse. E mesmo que tenha sido um ato falho. Ele poderia utilizar alguma brecha de um... Não, em Cuiabá, de distância, não quis dizer, mas a sequência deixa muito claro. E assim, acho desproporcional, porque o Ranieri chutar essa bola lá longe, no final do jogo, não é o problema do Corinthians central no momento. E é uma fala duplamente descuidada, porque é isso, ela, de certa forma, menospreza o clube, o Cuiabá, que era o ex-clube do mexe um pouquinho Ranieri, com a moral do cara. E mexe com o cara porque, de certa forma, ele prega uma pecha nele. Pô, esse cara aí é jogador do Cuiabá, não é jogador pro Corinthians. E, cara, é isso. Estamos falando de um clube que terminou o último campeonato brasileiro à frente do Corinthians, gastando 8 vezes menos. Então, é uma frase realmente depreciativa e eu entendo perfeitamente a revolta do Cuiabá, da diretoria do Cuiabá, porque o Mano deu margem para que eles se sentissem desrespeitados. O Jean queria falar também, né, Jean? Eu fico só pensando assim, o quanto o Mano... E aí eu não estou em nada tirando o peso disso no Mano Menezes. Pelo contrário, acho que ele vai muito mal duplamente. O Ranieri acabou de chegar, a gente estava falando disso aqui também agora. Mas ele também está pressionado porque, assim, ele treinou uma semana inteira com o Mateuzinho, de lateral direito, com o Garro jogando nesse time. Não estou achando justificativa. Mas ele também sabe como é o futebol brasileiro. E que em algum momento, independentemente de quantos milhões deixaram de entrar porque era uma dívida, de quantos jogadores não chegaram apesar das promessas, é ele que vai ser cobrado, porque não veio o resultado. Claro, é assim, que ele está nervoso, que ele está irritado, é óbvio, porque aconteceu tudo isso e ninguém gosta de estar num ambiente em que episódios como esses que a gente já citou, que aconteceram no Corinthians em um intervalo de tempo tão pequeno acontecem. É claro que ele está irritado por isso, é claro que ele está duplamente irritado pelo resultado, pela derrota para o Ituano. Nem acho que assim era para perder esse jogo, assim como não acho que era para ganhar do Guarani. Então, isso pouco importa, na verdade. Acho que toda avaliação que a gente está fazendo em relação ao Corinthians, como fizemos com o Palmeiras, tem menos a ver com os jogos de hoje em si e mais a ver com o contexto que o clube está inserido. A frase dele, para mim, assim, em relação ao Cuiabá, cabe uma defesa, cabe uma explicação. Eu acho que pode-se acreditar ou não, mas quando ele fala em Cuiabá e não no Cuiabá, eu acho que ele vai poder usar essa argumentação dizendo, olha... Mas aí na sequência ele não fala, estamos em São Paulo, em Itu. Eu acho até que se ele fala em Itu, não usa o nome do Corinthians, do clube Corinthians com o seu tamanho, a coisa ficaria aí muito clara. Então, mas tudo bem, o que eu quero dizer é, em relação ao Cuiabá, e entendo a nota do Cuiabá, o incômodo do Cuiabá, e faz todo sentido, porque essa leitura é muito possível também, mas ele tem um caminho para dizer. Em relação ao Ranieri, ele realmente não tem muito o que dizer, ele chutou o balde, e o Ranieri chutou a bola na lua e o Mano acabou chutando o balde, acho que muito pelo incômodo que ele está sentindo, que envolve um monte de coisa. E no campo, se o Mano grita, dá uma bronca no cara, você tá achando que tá onde? Ali, nesse contexto, cabe. Agora,
de cabeça fria, depois do jogo, numa coletiva de imprensa... Mas também é bom expõe que o se jogador. diga, Breiler, é o menor dos problemas isso. do Corinthians nesse que não momento. se- que A não frase tratem- do Mano sobre o Ranieri, depois ele fala, pô, cara, desculpa, exagerei e tal, e beleza, passou. Que não O Corinthians tratem. tem problemas nesse momento muito Nem- maiores do nem que a fala frase do Mano, nem a frase do Cássio, que não tratem isso como O problema mídia, central. como a gente fala no jargão. O problema da- central. O Cássio é O zero principal, o problemático. principal para mim é a fala firme de um líder como o Cássio e o Mano incomodado só estão escancarando que um tal barulho que seria de amadorismo nos bastidores, eles foram pro vestiário para cá. O cara está incomodado. As lideranças estão incomodadas. O Mano porque a conta estoura nele e o Cássio porque tem tamanho para falar. Então, o principal para mim é aquele barulho todo que a gente está debatendo há uma semana já, começou essa coisa de vai, não vai, veríssimo. Ele tá reverberando, ele não está só aqui. Ele está chegando ali. Isso para mim é o principal. E essa sangria que precisa ser O estancada. ponto é que começa o ano e todo mundo que está lá dentro percebe que não melhorou nada. Não, eu ia tocar exatamente Isso nesse pra mim é ponto, fundamental. Calçade. É um balde de água gelada. Aquela Deixa eu pergunta, colocar- será que o balde chega no vem vestiário? junto. Chega. Deixa eu Vem colocar junto uma o balde, imagem né? para você continuar falando, porque eu acho que ela é muito simbólica. Hoje, na hora que o Yuri Alberto é substituído pelo Wesley, a torcida do Corinthians comemora a substituição. E você falava nessa reestruturação, do tamanho dos caras que saem, o quanto era necessária essa reestruturação pela idade, ou pelo Renato, que não tem idade, mas que também não tem físico para segurar um time como estava fazendo nas costas. Hoje acontece um problema maior. Porque além de não ter esses caras, você não tem outras peças. E o cara que era para resolver lá na frente está pressionado desse jeito aí, ó. Vamos ouvir o Calçade completa. Você vê, mas aqui tem uma imagem que tem significado. O treinador poderia ter ficado lá no lugar dele. Deixa o jogador sair pelo meio do banco, esse cara não está fazendo gol, também estou pé da vida com ele, não. O treinador sai, estou falando do Mano, ele sai e vem receber o jogador porque ele precisa do cara e ele também. E o cara não está. Não é que começou o ano, a fase ruim começou agora. Ele carrega uma fase. Uma fase que não se perdeu nas férias, ela volta junto com o jogador. Passivo, Né? Agora, há uma série de questões de formação de elenco e de jogo que desfavorecem também o Yuri Alberto. Agora, quando ele está de frente para o gol, esquece tudo. O problema é que tem Se muita ele guarda a chance bola, sempre, e é um jogo atrás do outro que ele perde isso. Até o Mano, acho que foi o Mano que falava do Garro, que o Garro é um cara que consegue jogar a bola na profundidade. Então ele vai abastecer o Yuri Alberto. Quando puder jogar, e aí o Yuri ou faz o gol, Dani, ou o Yuri continua perdendo. Essa é a situação. Agora, o Corinthians, ele traz para 2024 algo que era o que quem tem o pezinho no chão no futebol esperava. Uma dificuldade imensa de reconstruir uma equipe dentro de uma reformulação que é ampla e o futebol não se faz assim, rapidamente. Então, o que vai piorar são os clássicos. Se ele apanhar feio nos clássicos, aí vai doer demais e as coisas vão ficar turbulentas para todo mundo. Para o treinador, para os jogadores, para a diretoria, para todo mundo. O que não dá é o diretor falar que não sabe se o jogador foi pago ou não, se pagaram o jogador ou não. Aí sobre o Yuri é um Alberto negócio foram assustador. 5 finalizações, quer dizer, mais uma vez ele teve, e nenhuma no alvo, não é que nenhum gol, nenhuma e não no marca alvo. desde Assim, o primeiro é um jogo. problema sério o Yuri Alberto, porque ele é provavelmente o jogador agora mais valioso do Corinthians, né? Com as saídas, com as negociações, ele é o jogador mais valioso pela juventude, pelo potencial que sempre se viu nele, só que não é uma fase, não é que ele está atravessando uma fase, a má fase dele acontece desde que ele chegou ao Corinthians. É um negócio impressionante. Os pequenos lampejos, os pequenos brilharecos que ele teve não são suficientes para a gente não dizer que a má fase dele acontece desde o dia que ele desembarcou. É muito surpreendente mesmo, porque chances ele até tem tido. 10 segundos para a gente fazer o intervalo, Breno. Aí o Mano precisa ter esse cuidado também. Sabe que precisa contar com o jogador, mas precisa dosar nesse tipo de fala ao dizer que se faz o gol, o resultado poderia mudar. Isso daí, de certa forma, acaba expondo e colocando uma pressão ainda maior no centroavante. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a derrota do Corinthians sobre o Ituano. Agora
focar na próxima partida do Paulistão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.